Salve, moçada! Estamos nós juntos de novo aí para mais uma mensagem na semana, nosso tempo de esperança, completando 15 semanas já de isolamento, né? Mas graças a Deus a gente continua lutando, continua caminhando, continua vencendo, caminhando ao lado daquele que é o único que pode, o único que é o dono de todas as respostas. Lembrando do estudo de semana passada, da ideia da semana passada, eu falei um pouco da questão do caminhar com Deus. Queria continuar um pouquinho falando dessa questão da caminhada, lembrando muito de uma mensagem que o pastor Daniel, pastor da nossa igreja, deixou para nós no começo do ano, falando de um texto de Amós 3:3. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso é uma mensagem que mexeu tanto comigo, uma coisa tão simples, que eu até cheguei a pedir para um amigo meu fazer uma foto assim, eu deixo isso aqui colocado no mural bem na minha frente, bem pertinho de mim, porque justamente, como é que você casa com alguém que você não está de acordo com aquela pessoa? Como é que você desenvolve um projeto se você não concorda com aquilo que aquela pessoa faz? Isso não é uma necessidade de uma concordância assim de 100%, não, é uma questão às vezes até de complementariedade. O mundo diz que os opostos se atraem, a física diz que os opostos se atraem, mas se essas coisas forem diferentes, complementares e em concordância elas andarem para o mesmo lado, isso é uma coisa. Agora, se a diferença for justamente numa questão de oposição extrema, assim, não dá certo. Isso é até coisa que eu já conversei até com os meus pequenos nas aulas, nos relacionamentos, nos namoros, nos casamentos. Você não tem como andar justamente numa direção junto com alguém que não quer ir para aquele lugar. Vocês podem ir juntos com pontos de vista diferentes, mas se a pessoa não quer ir mesmo, não tem como. Né? E por que isso é importante? Porque isso influencia, inclusive, a nossa forma de nós, às vezes, caminharmos com Deus. Porque tem muita gente que não consegue ver ou não consegue conceber Deus como um pai que ama. Muitas vezes, há muita gente que não teve uma experiência com seus pais, por diversos motivos. Tem muita gente que teve péssimas experiências com seus pais. Você fala de um amor de pai, a pessoa tem um chilique, porque são lembranças, são coisas muito ruins que vêm ao coração à medida que a pessoa fala numa questão de pai. E tem muita gente que foi educado dentro da igreja, tendo Deus como um juiz. Sim, Deus é um juiz, mas ele é um juiz justo. Teve gente que foi criada dentro da igreja com aquela ideia de que Deus está sentado no trono, assim, com um chicote na mão, assim, olhando assim, esperando assim, errou, pá, para punir a gente. Não, Deus não trabalha assim com os seus filhos, não é assim que ele olha para a gente. E para exemplificar bem essa forma, eu quero repetir aqui uma história que eu vi uma vez de uma pregação do pastor Ed Renikiewicz, da Igreja Batista de Água Branca. E ele contava uma história super simples, que daí fica bem fácil de entender como um pai trabalha cuidando dos seus filhos. Esse pai comprou uma chácara e deixou essa chácara à disposição para que os filhos vivessem, aproveitassem, comessem, trabalhassem, pescassem no rio, assassem os peixes, brincassem na cachoeira, comessem do maracujá, comessem do pé de tangerina. Tudo estava à disposição para eles, mas aquele pai sabia que ali do ladinho, perto da cachoeira, tinha uma árvore com frutas vermelhas, uma trepadeira com umas frutinhas vermelhas assim, só que essas frutinhas eram venenosas. O que esse pai fez? Filho, não coma daquela frutinha, aquilo vai te fazer mal. Um filho que confia, um filho que vê, que entende, que sabe do amor do seu pai, não vai comer, porque sabe que aquilo foi uma orientação dada com amor e com sabedoria, uma orientação dada por aquele que sabe das coisas. Só que esses filhos continuam vivendo ali, tal tudo, até o dia que aparece um suposto amigo, e esse amigo indo lá brincar junto na chácara, na cachoeira, ele olha assim, o que é aquelas frutinhas vermelhas ali? Não, aquelas frutinhas ali, o pai falou que não é bom que nós comamos aquela frutinha. Que é isso? Você está pensando o quê? Teu pai é um estraga-prazeres.
Teu pai não quer que você experimente porque sabe que aquela frutinha é doce, aquela frutinha é boa, aquela frutinha é a melhor coisa que tem. E ele quer cortar o barato do teu caminho. Coma daquela frutinha, não vai te fazer mal coisa nenhuma. Só faltava esse amigo dizer, certamente não morrerás, do mesmo jeito que a serpente falou no paraíso. E você acaba cedendo à dúvida de um amigo bastante convincente e você resolve provar aquela frutinha. E você descobre que você não morre. E você prova mais uma, prova mais duas, prova mais três, e você cai na armadilha da dúvida. De fato. E você cai na armadilha e volta naquele pé e come mais frutinhas. Só que o tempo traz as respostas de que aquela frutinha te dava alergia. Aquela frutinha era tóxica. E um dia você comendo daquela frutinha, você olha no braço e você já está começando a ficar empelotado. E você está começando a passar mal, assim, você olha porque houve a saturação do estímulo daquela toxina no teu organismo. E quando é que você precisa pedir socorro, volta para falar com o pai. Voltando para falar com o pai, você encontra o pai junto com algumas pessoas que daí possam trazer o reflexo e a ideia negativa do pai, que são aquelas pessoas vestidas de religião, não vestidas de fé, não vestidas de amor. E essas pessoas vestidas de religião vão olhar para você assim, ele comeu a frutinha. E essas pessoas, do mesmo jeito como fizeram com aquela mulher que foi apresentada para Jesus na praia, em flagrante adultério, eles olhavam para aquela mulher e diziam, apedreja, apedreja. E talvez esse seja o berço de tantas mágoas que muitos de nós tenhamos, às vezes, com relação às igrejas, onde muitos querem nos apedrejar quando nós cometemos um erro. Mas o que o pai faz? O pai vai pegar aquele filho e vai dar um banho e tirar as cascas daquelas feridas. Vai pegar um remédio e vai dar um remédio para tomar. Vai tratar de você com um bom chá e vai colocar na cama para descansar uma boa noite de sono. E no dia seguinte você vai acordar e você vai ver um belíssimo café da manhã servido, como se nada tivesse acontecido, e você, arrependido, constrangido, esperando um castigo. Não. Da mesma forma como Jesus respondeu para aquela mulher na beira da praia, vai e não peques mais. Aquele pai que sabe que você já se arrependeu, que você voltou a entender o amor dele, que você sabe que ele não estava te tolhendo de nada, que na verdade as orientações e as ordens que existem são ordens para o teu bem. Aquele Deus que entendeu que você está arrependido simplesmente vai olhar para você e vai dizer, vai e não peques mais. Ponto final. Assim, um pai cuida dos seus filhos. É assim que Deus olha para a gente. Existem muitos relatos na Bíblia de punição, uma série de coisas, onde muitas pessoas realmente estavam recebendo o preço dos seus erros. Lógico, você errou, você comeu da fruta, você vai ter alergia, você vai ter coceira, você vai ter edema de glóteo, você vai ficar enjoado. Sim, Deus não nos exime das consequências dos nossos erros, mas você aprendeu que você errou, você sabe que você errou, você pede perdão, você retoma teu caminho e você segue de novo e não peca mais. Simples assim. Sabe? Então, essa é uma das ideias de caminhar com Deus. Deus quer que nós caminhemos ao lado dele como filhos, não como robôs, não como prisioneiros. Deus não quer prisioneiros ao nosso lado. Então que essa semana possa ser uma semana de a gente voltar a aprender e voltar a tentar entender Deus como um pai que quer caminhar passo a passo, conquista após conquista ao nosso lado. É assim que um pai olha para um filho. E se alguém de nós que possa estar assistindo esse vídeo não consegue ter ou não pode ter, a gente não sabe o que é história, o que a vida muitas vezes fez com alguns, mas que essa chance de poder olhar para Deus como Pai se torne viva, viva mesmo no teu coração. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso desejo
E esse é mais um passo que a gente dá, caminhando em direção ao futuro e caminhando lado a lado com Deus de novo. Amém, moçada? Até semana que vem. Abraço grande.